Olá, boa noite, boa noite. São 20 horas 5 minutos, 25 para você que estava curtindo aí a Voz do Brasil. Muito interessante, hein? Ouvir a Voz do Brasil. Antes era a Hora do Brasil, né? E tá aí, hoje a gente está estreando aqui. Eu já tinha vindo aqui terça-feira passada, só dei uma introdução, né? Mas fui embora, não fiquei por aqui. Então agora, toda terça-feira, nós temos aqui o nosso programa a partir das 20 horas. Trazendo aí música, informação e também bate-papo, entrevista, né? Hoje a gente está estreando aqui essa entrevista, né? Esse programa, os sucessos aqui da Educador, olha, fazendo merchandise, tá vendo? Eu tava lá em Campinas, fico escutando. Sucessos aqui da Capela FM, Flamínio, Capela FM. Que não deixa de ser uma que educa as pessoas, né? Traz aí, é isso que eu queria falar. E hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, o doutor, mas nesse horário é a primeira vez, o doutor Valdenor Lopes, um médico que tem várias especialidades, mas hoje ele vai falar sobre diabetes. Ó, assunto importantíssimo, hein? Porque depois a gente vai comentar aqui como que a incidência do diabetes cresceu bastante, né? Boa noite, doutor Valdenor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui hoje à noite, né? É isso aí, Flamínio. O prazer é todo meu. Obrigado. Deixa eu só falar. Fazer um ajuste aí. Deixa eu só aqui. Vamos colocar os dois, que aí... Deu aí? Tá legal? Legal, agora ótimo. sim. É isso aí. Boa noite, então, Flamínio. Obrigado aí pelo convite, né? Agradecer a você, primeiramente, a rádio aí, por dar essa oportunidade para a gente estar trazendo essa informação aqui para os ouvintes. Agradecer também os ouvintes da Rádio Capela e fazer um agradecimento especial aí, que provavelmente eles devem estar ouvindo, aos meus filhotes aí, o Pedro, a Isabela e o Matheus. Olha que legal. 3 filhos? 3 filhos. Pedro, olha lá de novo. O Pedro, né, que é o mais velho, a Isabela, que é a minha filhota do meio, né? Uhum. A querida do papai aí. E o Matheus, que é o pequeno aí, mas não tão pouco especial como todos os outros dois, né? Legal. E é isso. E agradecer a todo mundo aí que está na audiência aí da Rádio Capela, com a gente aqui. E aí vamos falar um pouquinho hoje sobre diabetes. Então. Maravilha. Então tá aí, ó, a intenção do programa desta terça-feira à noite, enquanto existir, é isso aí, trazer informações, trazer pessoas especialistas da área para falar de diversos assuntos de interesse aí da comunidade, que este é o papel aqui da Rádio Comunitária Capela FM. Legal, hoje terça-feira, né? Terça-feira, dia 10 de maio, agora são 20 horas 7 minutos. Doutor, vamos começar aqui com aquela perguntinha básica, né? O que é o diabetes mellitus? Diabetes mellitus, na verdade, diabetes mellitus. Eu vou primeiro fazer uma introdução histórica aqui que eu acho bem legal, uma introdução curiosa, né, para a gente falar um pouquinho sobre a diabetes e desde quando, né, a gente tem histórico aí do diagnóstico ou de pelo menos pensar em diabetes mellitus, né? É datado lá mais ou menos de 1500 a.C., alguns médicos egípcios, né, eles descreviam casos de pessoas que urinavam demais e acabavam tendo mortes súbitas, assim, emagreciam muito e morriam rápido, né? Até aí, tudo bem, ninguém sabia exatamente que doença que era essa. Uhum. E aí lá, por volta da Grécia Antiga, um médico grego, né, na verdade, ele descreveu o termo diabetes mellitus, né, que esse termo fazia uma referência ao gosto adocicado que tinha na urina. Porque eles começaram a perceber que essas pessoas que urinavam muito e acabavam emagrecendo rápido e morriam, elas tinham a urina adocicada, eles experimentavam a urina do paciente, né? E graças a Deus, lá por volta do século XVIII, um médico inglês desenvolveu um método para determinar a concentração dessa glicose na urina. E aí a gente parou de experimentar a urina dos pacientes. Nada agradável, né? Então, essas são as datas mais ou menos. Mas ela passou mesmo a ser considerada uma entidade clínica, né? Uma doença lá por volta de 1800, quando foi publicada pela primeira vez num jornal médico de grande circulação, que é um jornal inglês. 1800. A partir daí que ela foi considerada mesmo uma doença. É uma doença secular, então, né, doutor? Isso. E aí, voltando então a falar um pouquinho da diabetes, o que é o diabetes mellitus? Né? O diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose, né? Que é causada pela falta, né? Ou a diminuição da produção de insulina pelo pâncreas.
E isso acaba ocasionando diversas situações. E essa ausência desse hormônio, ela interfere não só na queima do açúcar, mas também na transformação de algumas outras substâncias dentro do nosso organismo, como, por exemplo, as gorduras, as proteínas e o próprio músculo. E, na verdade, ela não se trata de uma doença única, né, Flamínio? Ela é um conjunto de doenças que se caracterizam em comum com uma concentração aumentada dessa glicose no sangue. E aí a gente pode diferenciar o que eles chamam de diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2. No caso da diabetes tipo 1, é aquela onde a produção dessa insulina pelo pâncreas ela é pouca, ela é bem baixa ou ela é ausente, fazendo com que o paciente tenha que abrir mão da insulina, né? Uma insulina exógena que vem de fora do corpo, ele tem que injetar essa insulina para poder fazer com que essa insulina esteja no sangue para poder fazer o metabolismo da glicemia. E geralmente ela é uma doença que afeta as pessoas jovens, bem jovens. Então geralmente é uma doença da infância ou da adolescência. Então geralmente quando você ouve falar uma pessoa que eu sou diabética desde criança, é a diabetes tipo 1 nesse caso, que é essa que ela não produz. Então o pâncreas dela basicamente não produz insulina. E aí a gente tem a diabetes tipo 2, que é uma que acomete geralmente as pessoas ali por volta dos 40 anos e que ela geralmente está ligada não à questão basicamente da produção, não só da diminuição da produção, mas principalmente de uma resistência insulínica. E o que significa isso? Que todo mundo fala, né? Resistência insulínica. A resistência insulínica é quando, lá nas nossas células, o que acontece? A glicemia está lá, né? O açúcar está correndo em todo o sangue. E em cada célula do nosso organismo, de cada órgão do nosso corpo inteiro, ele tem receptores de insulina. O que quer dizer isso? Esses receptores, eles captam essa molécula do hormônio, da insulina, para fazer com que essa glicemia que está rodando dentro do sangue passe para dentro das células para poder fazer o quê? Começar o metabolismo da glicose para poder fazer energia, né? Para transformar essa glicose em energia para que essas células funcionem. Né? Então, nessas pessoas, geralmente elas têm uma diminuição ou uma resistência desses receptores à insulina. Então, assim, ela produz insulina, porém essa insulina ou ela está em quantidade baixa ou essas células não têm a capacidade de transformar, de captar, na verdade, essa insulina e passar a glicemia para dentro da célula. E aí, por isso, tem que abrir mão de medicamento para fazer isso. Então, só para esclarecer, eu sempre pensei assim, diabetes tipo 1, tipo 2, eu achava que a tipo 2 era uma coisa mais grave que não tem nada a ver, não, né? Na verdade, se a gente for pensar em gravidade, a tipo 1 é pior que a 2, né? Porque a tipo 1 ele é insulino dependente, ele não produz absolutamente nada de insulina, né? Na tipo 2 ele produz insulina, porém a célula ela tem uma resistência por conta desses receptores, ela tem uma resistência ao hormônio. Então a gente toma medicação para melhorar a captação desse hormônio na membrana celular, nesses receptores que tem na membrana celular. No tipo 1, não. O tipo 1 ele não tem insulina, então ele tem que abrir mão, né? Usar a insulina, então aplicar, né? Aquelas injeçõezinhas que geralmente o pessoal faz no abdômen, né? Injeçãozinha subcutânea que tem que fazer todo dia, ele tem que fazer isso. E começa muito jovem, e a gente sabe que a diabetes é uma doença que ela repercute, na verdade, a longo prazo em coisas sérias. Então, pensa, um paciente começa jovem, do outro começa com os 40, é muito pior do jovem. Sim. Então, o controle, inclusive, tem que ser um controle muito maior, né? Porque ele começa desde cedo, sem a produção da insulina, né? Entendi. Doutor, e o pâncreas? A função do pâncreas é só produzir a insulina? Basicamente é a produção de insulina. Ele produz também, ele secreta alguns outros hormônios, hormônios que têm algumas outras ações, mas basicamente ele é um produtor de insulina. Por isso ele é tão importante. Né? Então é o pâncreas que é o... Ele é o chefe aí, ele é o fabricante, ele é a grande fábrica que a gente tem aí de insulina. E a pessoa diabética é porque então tem uma falha ali. Ela tem ou uma falha na produção, que ela tem uma quantidade menor de produção, ou ela tem uma falência pancreática mesmo, que ela não produz nada de insulina. Entendi. Não, só para esclarecer. E tem outras em linguagem popular. Tem outras assim, e além da diabetes tipo 1, tipo 2, tem alguns outros tipos que, por exemplo, a diabetes gestacional, né? Que é aquela que acaba ocasionando na gestante. Então, geralmente, essa diabetes gestacional, ela está ligado àquela gestante que acaba ganhando muito peso, engorda demais. Então, ela tem um fator de risco aumentado para desenvolver essa diabetes gestacional, que é um problema porque, além dela desenvolver o diabetes e ser ruim para ela, também pode ocorrer problema para o bebê, né? Então, nasce aqueles bebês maiores, com aumento de peso. Isso é importante salientar. Então, lembrando que a gestante hoje... Porque antigamente se falava, a
a gestante saudável é aquela que estava, nossa, gordinha, né? Pô, tá bem alimentada, então tá dando bastante alimento para o bebê. Não, hoje a gente sabe que tá diferente, né? Então a dieta da gestante tem que ser uma dieta adequada, claro que feita com uma dieta assim, rica em várias coisas, legumes, verduras, essas coisas todas, mas ela não precisa ganhar muito peso, não. Ela tem que ganhar um peso suficiente só para poder ali estar alimentando o bebê e para cuidar do corpo dela, mas não tem que ganhar muito peso, não. Isso é perigoso. E tem as outras diabetes que são associadas a outras patologias, né? Então, por exemplo, tem a diabetes por conta da pancreatite medicamentosa. Então, pessoas que fazem uso de muito medicamento e acaba que esse medicamento pode causar um problema para o pâncreas e esse pâncreas entrar em falência. Também tem aquela diabetes causada pelo uso excessivo de álcool, que causa aquelas pancreatites alcoólicas, né? Entendi. E aí também a mesma... Na verdade, assim, basicamente são diabetes com nomes diferentes, mas que geralmente vão fazer o quê? Causar algum problema para o pâncreas, e o pâncreas vai, na verdade, ou diminuir ou parar a produção de insulina. Entendi. Maravilha. São 20 horas, 15 minutos, 20 e 15, a gente batendo um papo aqui com o Dr. Valdenor, falando hoje sobre diabetes. O senhor falou diabetes mellitus. Tem alguma coisa a ver? Tem. Tem uma curiosidade desse nome também. Então, na verdade, o diabetes mellitus, o mellitus vem do mel, né? E o diabetes de adocicado. Então, assim, por conta dessa história deles provarem a urina e tinha esse gosto adocicado, quem criou a nomenclatura criou por conta disso, entendi. né? Então, era uma urina adocicada, que parecia um gosto de mel. Entendi. Que, na verdade, não devia ter nada de gosto de mel, né? Era só um adocicado na urina. Mas pensa, daí tem outras coisas que tem na urina também, o gosto não devia ser nada agradável. Então, ainda bem que desenvolveu. Mas então, o mellitus vem do mel e o diabetes vem de adocicado. Maravilha. Então vamos lá, para mais uma pergunta aqui. Quais os principais sintomas, doutor, do diabetes? Então, antes de falar dos sintomas, Flamínio, deixa eu falar uma coisinha que eu sempre gosto de falar, que é um pouquinho de epidemiologia, que é aquilo que você falou, né? Das análises estatísticas, né? Como que tá aí. Sim. Isso é bem legal. Então, assim, falando um pouquinho, porque assim, hoje é uma epidemia, né? Sim, então. Que nem a gente conversou outro dia sobre obesidade, que também né? O diabetes e hipertensão também é uma epidemia no mundo, né? Então, os casos só vêm aumentando. Então, em vez de melhorar, só aumentam. Então, hoje é uma doença prevalente, né? No Brasil e no mundo inteiro. A previsão é que mais ou menos lá por volta de 2030, a gente tenha mais ou menos 400 milhões de diabéticos no mundo. Nossa. 400 milhões é muita gente. O último censo do IBGE, que foi de 2010 aqui no Brasil, estimou aproximadamente 12 milhões de brasileiros hoje com diabetes. Pensando nisso, é um número muito alto, né? 12 milhões é muita gente diabética, mas esse número ele pode ser um pouquinho mais assustador. As estatísticas mostram que se continuarem com consumo excessivo hoje de carboidratos, né, e de dieta aí toda desregrada, eles falam que lá por volta de 2050, cerca de 30% dos adultos no mundo serão diabéticos. 30%. E acima de 65 anos, 50% serão diabéticos. Metade da população em 2050, acima de 65 anos, vai ter diabetes se a gente continuar com a dieta que a gente faz hoje. Mas... Essa dieta que eu falo é aquela dieta parecida com a do americano. Entendi. Né? Então essa incidência nos mais idosos aí, passando 50 anos, é maior, então? É maior. É maior até por conta disso daí, né? Porque é a vida que ele vai levando, desregrada, né? Então, assim, como diz o meu sogro, né? O cara judia, o seu Roma, também deve estar nos ouvindo, se ele tiver um abraço para ele. Ele diz assim, o cara, na verdade, judia da carcaça, né, a vida inteira. Depois ele vai colher os frutos, né? Entendi. Então não dá, por isso que a gente tem que se cuidar desde novo. Tem alguma coisa a ver com hereditariedade? Tem também. É um fator de risco. A gente vai falar um pouquinho disso lá depois em fatores de risco. Mas então tá. Você ter o pai ou a mãe diabética também é fator de risco, que aí a gente tem que abrir o olho mais ainda, né? Então os cuidados já tem normais, e se a gente ainda tiver uma genética aí associada a um pai ou uma mãe com diabetes, a gente tem que ficar mais atento a isso. E aí os principais sintomas que você me perguntou, né? Sim. Então, assim, a gente divide um pouquinho esses sintomas em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Porém, isso não quer dizer que os sintomas que a gente tem no tipo 1, a gente não possa ter no tipo 2. Entendi. Geralmente, o do tipo 1, a gente também pode ter no tipo 2. Então, no tipo 1, geralmente, aquilo que a gente já falou, a incidência maior na infância e na adolescência. Por isso que a gente pede para que os pais fiquem bastante atentos com os filhos, né? Para poder ver esse sintoma e procurar um médico, né? E falar, meu filho tem um sintoma, será que não pode ser diabetes, né? Então, tem que levantar essa lebrezinha aí quando desconfiar e quando tiver... E qual seria esse sintoma? Então, o principal sintoma, geralmente, são aqueles ligados à vontade de urinar diversas vezes ao dia, né? Que a gente chama de poliúria. Ele
ele tem uma fome assim, frequente. Ele está o tempo todo com fome, né? Que a gente chama de polifagia. Independente se ele é magro, se ele é gordo, independente se ele é magro, se ele é gordo. O tempo todo ele tem fome. E geralmente isso aqui está associado, né? Então ele urina muito, ele tem muita fome e aí ele tem muita sede. Claro, ele perde líquido e aí acaba que ele tem muita sede, né? Entendi. Porque um dos fatores, inclusive, dessa questão de urinar muito, de ter muita sede, é porque o nosso organismo ele tenta equacionar aí essa concentração alta que está de glicemia no sangue e ele faz o quê? Ele tira a água da célula e joga para dentro da corrente sanguínea para tentar equilibrar, assim, para deixar um pouquinho mais equilibrada essa concentração que está muito alta. Então ele tenta diluir essa glicose que está lá em cima dentro da nossa corrente sanguínea. Entendi. Então ele tira essa água de dentro da célula, joga para dentro da corrente sanguínea e aí como a gente tem muita água e vai fazer o quê? Aumenta a produção de urina. E aumentando a produção de urina e ele está desidratando porque ele está tirando água da célula, vai fazer o quê? Vai ter sede. Então ele tem muita sede. Entendi. Então fica atento aí a essas coisas. Aí começa a ter perda de peso. Então ele come demais, mas está perdendo peso. Levanta aí aquela criança que é quietinha, fraquinha, não tem vontade de fazer nada, não tem ânimo, tem que ficar atento. Uhum. Às vezes fica muito nervosa, muda muito de humor, tá? Tem náusea e vômito, que são coisas mais pontuais que podem ter em outras doenças. Mas principalmente essa questão, né? De urinar muito, ter vontade de comer o tempo todo, ter muita sede, ligar o alerta aí e procurar um médico para poder fazer uma avaliação da criança. Que vai ser descoberta ali através de exames. Através de exames. Vai colher lá uma glicemia em jejum, e essa glicemia jejum, por exemplo, só para ter uma noção, assim, as pessoas em casa, acima de 126, hoje a gente considera como um quadro de diabetes mellitus, né? Então, geralmente a gente faz 2 dosagens. Então, para não ser uma coisa pontual, porque às vezes você não fez um jejum direito, foi lá no laboratório, deu 128, deu 130, deu 140. Será que eu sou diabético? Não, vamos dosar de novo. Aí faz um jejum adequado. Dosou de novo, deu acima de 126, a gente já pode considerar como diabético. E aquela curva glicêmica que a gente faz, qual que é o sentido também para... Também porque daí você vai ingerindo, né, glicose, você vai ingerindo uma glicose lá no laboratório e eles vão dosando essa glicemia depois que você ingere glicose. Por quê? Porque quando você está ingerindo glicose, seu pâncreas vai produzir insulina para baixar essa glicemia. E aí eles têm uma noção pelo número se o pâncreas está produzindo uma insulina capaz, né, de diminuir aquela glicemia no sangue ou não. Ele não está sendo capaz porque ela só está subindo. Cada vez que eu ingiro glicose, ela sobe mais. Aí também dá o diagnóstico de diabetes. Entendi. E no caso dos sintomas do diabetes tipo 2, principalmente aquelas pessoas que começam a fazer infecções frequentes, né? Tem alterações de visão, começam tô tendo visão turva, e ele nem tem problema de vista nem nada. Minha vista está ficando turva, tem dificuldade de cicatrização de ferida. Então o cara faz uma ferida, minha ferida não fecha. Tem que ficar de olho. Formigamento no pé ou perda da sensibilidade. Parece que eu bato ali e eu não sinto quando eu bato meu pé. Então, abrir o olho, né? E furúnculos, né? Que são essas infecções fúngicas que dão geralmente na pele, também ficar de olho, porque geralmente assim é por baixa imunidade, e a baixa imunidade tem uma relação com a diabetes também, porque a diabetes ela acaba fazendo, quando a glicemia está muito alta no sangue, ela faz com que as células de defesa, que são as células brancas do sangue que a gente chama, que elas diminuem a capacidade de defesa, né? Então isso possibilita, né, e acaba ajudando, né, contribuindo para que tenha essas questões de eu faço sempre uma infecçãozinha fúngica, uma infecçãozinha bacteriana. Então, assim, não é para fazer, né? Nosso organismo, ele é bem capaz de destruir bastante coisa. Então, essas pessoas que começam a desenvolver muito isso, geralmente começa a fazer feridinha em mucosa da boca, fazer ferida nos pés, tem que ficar de olho, tem que ficar atento. Maravilha. E vamos para mais uma pergunta, Doc? Vamos lá. Então, vamos lá. São 20 horas, 23 minutos. Aí o senhor falou aí dos fatores de risco, né? Isso. E qual seria o tratamento hoje? Então, o tratamento... Tanto para um como para dois, né? O tratamento para geralmente é insulinoterapia, né? Que a gente chama de insulinoterapia, que é a terapia com a insulina. Porque ele não produz insulina. Então, não tem jeito de você dar um medicamento para melhorar a captação da insulina lá no receptor da célula, ou aumentar a produção se o pâncreas deles não produz nada. Então, não adianta. Não adianta você botar coisa lá... Você vai botar lá farinha na fábrica de pão para produzir pão, mas a máquina está quebrada. Não adianta nada você botar farinha. Então, para tipo 1 não resolve. Então, você tem que dar essa insulina de uma maneira exógena, que a gente chama, né? Que vem de fora. Não é uma produzida
por nós, que a gente chama de endógena. Que então, ele tem que comprar, ele tem que comprar insulina, ou hoje em dia o SUS fornece insulina, Sim. fornece os equipamentos, né, os aparelhinhos para dosagem da glicemia em casa, né? Então, ele vai, passa, tem o diagnóstico e ele começa a receber essa insulina e ele tem que injetar diariamente a insulina e fazendo o controle. Então, geralmente, quando ele tem o diagnóstico, é dado toda uma explicação, né? Então, o médico explica direitinho para o paciente como tem que fazer, as dosagens diárias que tem que fazer, e ele vai controlando, geralmente associado à dieta. Não é só porque está tomando ali que ele vai abusar de outras coisas. Não, e aí tem que tomar bastante cuidado, né? Porque você está usando um produto, a insulina, que é igualzinho à insulina que você produz. Então, assim, por exemplo, é um paciente que não pode ficar muito tempo sem comer. Né? Porque senão ele faz uma hipoglicemia. A glicemia dele vai lá embaixo. Isso é muito perigoso. Pode entrar em coma hipoglicêmico. São coisas perigosas. Então, assim, ele tem que ter um controle bem certinho, porque ele está injetando insulina para quê? Para diminuir a glicemia que está no sangue dele. Entendi. Mas, porém, se ele está sem comer, a glicemia já vai estar baixa. Entendi. Então, tem que ter todo um cuidado aí. Não é brincadeira. Tem que ficar bastante atento a isso. E pro tipo... E pro tipo 2, geralmente você começa com o que a gente chama de hipoglicemia antioral, que é remedinho por boca, comprimido. Então ele toma um comprimido, geralmente também associado às refeições, né? E aí geralmente vai bem. Geralmente essas medicações fazem com que aumenta a capacidade do receptor lá da membrana, que é aquele que causa resistência à insulina, a gente tenta fazer inverter, né? Esse comprimidinho então, não é insulina, são outras medicações. Eles trabalham principalmente nessa questão da resistência à insulina. Tem medicações também que aumentam a produção da insulina no pâncreas. Mas, geralmente, a gente começa com essas medicações que melhoram essa questão da resistência insulínica e, se há necessidade, a gente entra também para melhorar a produção. Porque, às vezes, o pâncreas está produzindo, mas ele está produzindo em uma quantidade menor. Então, tem medicamento via oral, remédio, comprimido que você toma e também aumenta a produção da insulina do pâncreas. Isso funciona para o tipo 2. Para o tipo 1, não adianta tomar remédio, porque o pâncreas dele não... é uma fábrica quebrada, não produz nada. Entendi. Então tá aí, 20 horas 26 minutos, 20 e 26, você que está nos ouvindo pode enviar a pergunta, se você quiser, aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 19 996 60 0233. A gente está gravando a entrevista aqui, depois a gente vai postar lá nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. Continuando, doutor, quais os fatores de risco, quais os fatores de risco para desenvolver o diabetes? Tá. Só voltando um pouquinho, que me faltou uma informação que é bastante importante, Flamínio, que dentro do tratamento, além da questão dos medicamentos, o que é bastante importante é a questão da dieta e da atividade física, né? Então, o diabético é um cara que ele tem que estar muito alinhado aí com o que ele vai comer e o que ele não vai comer. Então, geralmente, a gente fala que a orientação principal, a primeira orientação ali, procurar, por exemplo, um nutricionista. Por quê? Para fazer uma dieta mesmo. Ele tem que ter uma dieta adequada. Ele não pode comer qualquer coisa, né? Apesar de falar assim, eu nunca mais vou poder comer um docinho, um brigadeiro na minha vida, pode. Mas é tudo com parcimônia. Mas o dia a dia dele não é esse. Né? Então ele vai ter que ter uma dieta mais adequada, diminuir o consumo aí dos carboidratos, dos açúcares, né? Começar a fazer uso de adoçante. Então tem que tomar bastante cuidado aí com pão, massa, né? Tudo que vai farinha branca, que é rico em açúcar. Aí às vezes fala assim, mas e fruta? A fruta pode? Pode, também com parcimônia. Lembrando que a fruta também tem açúcar. Sim. Então, ele na verdade, ele quase que pode comer de tudo. Porém, coisas ele tem que diminuir o consumo, não pode comer em muita quantidade. Outras coisas tem que evitar e muito de vez em quando comer. Então, a dieta é bastante importante, tanto para quem é diabetes tipo 1, como quem é diabetes tipo 2. E atividade física. Atividade física é primordial para quem tem diabetes. Então, é bastante importante que comece. A atividade física não precisa ir para academia, não precisa gastar dinheiro. Eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Caminhadas diárias. Caminhadas de, no mínimo, 35 minutos por dia são extremamente importantes e a gente considera como uma prática de atividade física. Então, tem que fazer alguma coisa. Tem que se movimentar, porque o sedentarismo é ruim para a questão de diabetes, fora que vai acabar ocorrendo outros problemas, né? Como hipertensão e obesidade e aí uma série de doenças aí por conta do sedentarismo, e a questão da dieta é importante também. Os fatores de risco para diabetes, Flamínio, estão geralmente nisso que a gente está falando. Tem a ver com... Para evitar, né? Tem a ver com o modo de vida desse paciente, né? Então, assim, ele tem que, na verdade, manter uma dieta adequada para evitar o quê? A obesidade.
E lembrando principalmente da obesidade infantil, tá? Porque a obesidade infantil hoje é um fator de risco, inclusive, para desenvolver uma diabetes tipo 1, talvez, tá? Então, muito cuidado. Se não desenvolver tipo 1, vai desenvolver tipo 2 depois, porque ele também vai ser um adulto obeso. Então, vamos ficar de olho nas nossas crianças aí, né? As crianças gordinhas, tudo, o pai aí e a mãe se preocupar e começar a levar aí no pediatra para poder fazer uma dieta, fazer um tratamento, porque não é legal uma criança obesa, tá? A hereditariedade, que você já tinha comentado, então também é um fator de risco. Então, filhos aí de pais e mães diabéticos, sempre ficar de olho, por quê? Porque tem uma chance um pouquinho aumentada daquele que não tem um pai e uma mãe diabética. Então, tem que se preocupar. Se preocupar, eu acho que todo mundo tem que se preocupar, mas esse tem que estar com um alerta um pouquinho mais ligado do que o outro, né? Porque ele tem uma propensão maior para desenvolver o diabetes. Quem tem hipertensão, né? O sedentarismo, que a gente já falou, que é a falta de atividade física, níveis altos... Cigarro é importantíssimo. E cigarro é pior, porque o cigarro associado a quem já tem é um fator de risco enorme para as doenças cardiovasculares. Então, para ter um infarto agudo do miocárdio ou ter um AVC, aí já é um fator de risco aumentado para quem já tem, inclusive, né? Então, assim, se o cara hoje tem diabetes e fuma, esse cara ele está com o pezinho dele na cova, né? Ele está cavando o lugarzinho dele no paraíso. Por quê? Porque o cigarro já aumenta muito a questão das doenças cardiovasculares e associado ao diabético multiplica isso daí. Porque a diabetes também aumenta o fator de risco das doenças cardiovasculares. Entendi. Então, é você pegar dois caras que estão indo para o mesmo caminho, que é acabar com você, né? Te destruir. Então, o cigarro é um problema. E aí, as outras coisas são, por exemplo, quem tem colesterol alto, triglicérides alto. Então, tudo é bom você estar fazendo um exame ali de sangue e tal para ver, né? Sempre. Pelo menos aí uma vez ao ano, né, Flamínio? Não precisa ser aquela loucura, assim, porque sim, às vezes a gente vê só para saber. Paciente jovem, né, com 20 anos, ela tem que fazer check-up todo ano. Não. 20 anos você não precisa fazer check-up todo ano. A não ser que, por exemplo, você estiver fora do peso, né? Sim. Ou se você já tiver alguma doença de base, né? Porque às vezes ele pode ser diabético, sim, pode ser hipertenso com 20 anos. Isso pode acontecer. Sim. Aí, ok, ele fazer ou ter um problema no coração, não sei. Mas não, o cara é saudável, sadio, não. Não precisa ficar nessa maluquice de ficar todo ano fazendo check-up. Mas, porém, ali a partir dos 30, 35 anos, sim, tem que começar a abrir o olho, né? E aí, anualmente, lá, pelo menos fazer um exame de sangue, ver como está colesterol, como está a glicemia. Isso eu acho que é importante, né? Família fazer. Maravilha. Tá bom? Esses acima de 30, 40 anos, o melhor que tem aqui que é o curva glicêmica? Não, sempre pode fazer. Não, pode começar com uma glicemia de jejum. A curva glicêmica é mais para bater o martelo mesmo. A glicemia de jejum é que você em jejum normal. Tirar o sangue. Você vai lá em jejum, tira o sangue e vai te dar a glicemia sua lá, que tem que estar abaixo de 100. Né? O normal é de 70 a 100. Então, acima de 100 a 126 é o que eles chamam, entre aspas, de pré-diabetes. Então, quando o cara tem lá 110, 115, 120, eles falam que ele está com uma pré-diabetes. Essa hora é a hora do alerta mesmo. Essa o cara tem que... Ele melhora a dieta dele ou ele melhora a dieta dele. Não tem outro caminho. E aí ele melhora a dieta dele e não baixa essa glicemia, você entra com a medicação. Geralmente, ele melhora a dieta dele, ele volta para uma glicemia normal. E acima de 126, em 2 dosagens, a gente já fecha um quadro de diabetes mellitus para esse paciente. Maravilha. Depois você vai falar alguma dieta aí, tá? Tá legal. Eu não tinha colocado essa pergunta aqui, mas você pode dar umas dicas aí, né? A gente dá umas dicas. Maravilha. São 20h33, 20 horas e 33 minutos. Doutor, vamos colocar a música já para que a gente bebe água. Isso. E depois já volta aqui pro final, né? Para as perguntas finais. Legal. Então, legal, vamos aqui, inaugurando aqui o nosso programa de noite, né? Os sucessos daqui da Capela FM. Bora lá então curtir uns sucessos antigos. Muito bem, estamos de volta, são 20 horas e 39 minutos, 20h39. Hoje a gente estreando o nosso programa aqui, batendo um papo com o Dr. Valdenor Lopes, falando sobre diabetes. Já tomamos a água, já curtimos, você curtiu aí 2 músicas, é a mesma música, né, mas com cantores diferentes. Primeiro foi The Fevers, depois com o Neil Sedaka, com ele mesmo, né, O Carol. Vamos lá então, doutor, para os finais, finalmente. Vamos lá. Continuando aqui, quais as complicações, doutor, da doença se não
se não fizer o controle, né? Sim. Isso para a pessoa que já tem o diabetes, né? Isso é bastante importante aí, a gente salientar isso, né, o Flamínio, porque são coisas muito graves, né? Sim. A diabetes, eu até costumo brincar às vezes com o paciente, dizer que é aquela doença que ela vai andando no obscuro ali, né? Então ela vai fazendo o estrago dela, devagar, e a hora que ele vem assim que não tem mais muito o que fazer. Então, por isso, manter sempre o controle. Porque esse é o problema, né, dessas doenças crônicas, como a diabetes, por exemplo, ou a hipertensão, que o paciente, às vezes, ele não está sentindo nada, né? Então, ele, mas eu não estou sentindo nada, imagina, por que eu vou fazer dieta? Eu tomo meu remédio, eu tomo insulina, por que eu preciso fazer dieta? Justamente por isso. Porque se você mantém essa glicemia em altas taxas no sangue, ela vai fazendo todo o estrago dela, né? Só que ela vai fazendo esse estrago devagarinho. Então, ele não tem sintoma. Quando vem um sintoma, aí geralmente já não tem muito o que fazer. Então, uma das complicações, que é uma complicação bastante importante, é o que a gente chama de retinopatia diabética, né? Que é uma lesão que aparece lá na retina, né? Que a retina é uma estrutura que a gente tem no olho, né? E ela pode causar pequenos sangramentos por conta dessa vascularização, porque essa glicemia muito alta, ela vai lesando estruturas vasculares e principalmente as estruturas vasculares de vasos mais da periferia, assim, né? Pequenos vasos. Entendi. Então ela vai lá e lesa esse vasinho que tem lá na retina e essa pessoa, na verdade, depois pode desenvolver até uma cegueira por conta de uma complicação aí dessa hiperglicemia não controlada, né? Que não é comum a gente ver, inclusive já tive até amigos que antes de perderem a vida ficaram cegos. Ficaram cegos, exatamente. O outro problema que pode ter é um problema no rim, que é a nefropatia diabética, né? Então, é uma alteração também vascular lá nos vasos sanguíneos que tem lá no rim, né? E que faz lesão e que a gente começa primeiro a fazer o que a gente chama de proteinúria, né? Então, a gente começa a perder proteína pela urina, né? E isso já é um diagnóstico de uma lesão grave, né, do rim. Então, quando o cara vai fazer um exame lá e dá proteinúria, por exemplo, né? Então, ele vai lá e faz essa proteinúria, a gente faz, é um exame que a gente faz na urina. E aí ele vai e faz, e a proteinúria dá aumentada, né? Tem uma quantidade grande de proteína na urina, e isso já mostra que tem uma lesão renal. Então, isso é aquilo que a gente já comentou anteriormente. São lesões que vão fazendo aos poucos, e aí a hora que você, na verdade, acaba diagnosticando ou fazendo o exame e acusando, é porque o negócio já está grave. Então, por isso que tem que ficar bastante atento, tá? Temos também a neuropatia diabética, né? Que daí já é uma lesão nervosa, lá nos nervos. Então, ela acaba fazendo, deixando o nervo incapaz de emitir sinais, né, nervosos. E aí a gente tem como alguns sintomas, aquele formigamento, né, principalmente de extremidade, nos pés ou nas pernas, dormência, queimação, dores também, né, dores locais em membros inferiores e membros superiores, braços e pernas, né, enfraquecimento muscular, traumatismo de pelo, né, começa a cair pelo, por exemplo, né, uma coisa que é comum, né, nessas pessoas. E alguns outros problemas, por exemplo, até impotência pode ter, por conta dessa neuropatia diabética, né? Que é uma lesão nervosa. Na verdade, ela faz com que o nervo não consiga emitir os sinais nervosos, né? E temos lá o famoso pé diabético, que todo mundo conhece. Aí eu, pelo menos, já ouviu falar em algum momento, né? Que ocorre quando uma área machucada, geralmente no pé, ela infecciona e aí desenvolve uma úlcera, né? Que nada mais é que uma ferida. E isso pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia não estão sendo bem controlados. Por conta dessa glicemia que está alta, novamente, ela vai fazendo essa lesão periférica e aí tem o problema da neuropatia também, que é onde ele perde a sensibilidade, então ele vai dar uma topada lá no móvel da casa dele, abre uma feridinha, não cuida direito e aí ele já tem um problema de cicatrização por conta do diabetes e aí inicia lá uma ferida, que vira uma úlcera e aquilo cresce, aí ele tem que amputar um dedo porque aquilo necrosa, porque não chega irrigação sanguínea e você acaba tendo um problema vascular ali, aí você perde um dedo, aí não melhora, porque pensa, ele já tem um problema de cicatrização, daí ele vai e faz uma amputação do dedo, daí aquilo na verdade também é uma úlcera, é uma ferida, daí vai tudo bem, vai lá o médico, vai lá e fecha com fio, sutura, só que aquilo ali daí não tem um problema de cicatrização, aumenta aquela ferida, ou ele bate ali de novo naquele mesmo local, abre aquele ponto, ou abre aquela ferida no mesmo local, e aí vai, necrosa de novo, daí ele perde o pé, e assim vai, né? Até ele, na verdade, perder a vida, né? Porque em algum momento você vai perder
perdem os seus membros, né? E geralmente é membro inferior, então você perde o pé, depois você perde a perna, perde essa região da coxa e depois não tem mais o que perder, porque se não cicatriza aí não tem jeito, né? Aí infecta as coisas e a gente tem infecções generalizadas aí e levando o cara à morte, né? Então é bem importante e volto a falar, é bem importante que se mantenha o controle da glicemia. Para quê? Para evitar esses problemas. E outros problemas, geralmente todos eles associados à questão cardiovascular, que é o infarto ou o derrame, que também é uma complicação do diabetes. Muito bem. São 20 horas e 45 minutos, falando aí sobre as complicações, né, que se dão se a pessoa não fizer o controle, né? E quais as dicas, doutor, que pode nos dar sobre a prevenção e controle do diabetes? Então, aí eu gosto de dar dica assim, separando para quem tem histórico familiar e não tem diabetes ainda e para quem já tem diabetes, né? Então, por exemplo, para quem tem histórico já familiar de diabetes, então assim, é aquela mesma coisa que a gente falou lá no começo dos sintomas do diabetes tipo 1, tipo 2, acontece aqui também para a questão da prevenção. As coisas são usadas para os dois, né? Então, para quem não tem e para quem já tem. Então, esse é um controle. Mas eu gosto de fazer essa separação só para quem já tem entender o que tem que ficar mais atento ainda, né? E além disso, tem que seguir essas orientações que a gente dá para quem tem histórico familiar, né? Então, quem tem histórico familiar, a primeira coisa é o controle do peso. Então, como a gente sabe que tem uma associação grande aí da obesidade com o desenvolvimento da diabetes, então a gente fala sempre com manter o peso adequado, peso normal. A pessoa tem que manter peso, dieta adequada, não fumar, porque o fumo é um fator de risco, né? Controle da pressão arterial, evitar medicamentos que possam ocasionar algum problema aí, do pâncreas, né? Que possa agredir o pâncreas aí, causar aí uma pancreatite medicamentosa e a prática de atividade física regular. Basicamente isso, né? Então essas são as orientações para um cara ali tentar se manter longe da diabetes, né? Então ele tem um risco por conta de histórico familiar, para ele se manter longe dessa doença, ele tomar esses pequenos cuidados aí. O paciente que já tem a diabetes, que já tem o diagnóstico de diabetes, fazer tudo isso que a gente já falou, obviamente, né? Porque isso se pode desencadear, para quem já tem só vai piorar, né? Entendi. E aí, outras coisas, por exemplo, o exame do pé, né? Então, é uma coisa que ninguém comenta, mas é uma coisa bastante importante a gente falar aqui. O paciente diabético tem que sempre estar de olho se ele não fez, por exemplo, uma lesão no pé. Porque como ele tem uma diminuição da sensibilidade, ele às vezes bate e não percebe. Então, assim, se ele é diabético, todo dia dá uma olhada, né? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se não tem uma feridinha no pé, né? Porque às vezes ele bateu e não viu. Então, é um exame diário mesmo. Todo santo dia o cara lá e dá uma olhadinha no pé. Vê se fez uma feridinha. Por quê? Ele pegando essa feridinha no início, é mais fácil, às vezes, né, trabalhar aí por uma cicatrização. O que acontece geralmente, e a gente vê muito isso daí na prática, quando chega pra gente, essas feridas já se tornaram úlceras, já estão grandes, e é bem difícil trabalhar com elas, né? Então, esse é o grande problema, por isso a gente fala, faz o exame, todo dia dá uma olhadinha no pé. É importante, uma coisa boba, né? Ele faz em casa, não precisa de um médico, não precisa de nada, né? Ele vai lá e ele olha. Se por um acaso ele tiver algum problema de mobilidade, alguma coisa, ele pede para alguém olhar para ele, né? Mas fazer esse exame do pé é bastante importante, né? Manter uma alimentação saudável, como a gente já falou, né? Utilizar medicamentos sempre prescritos. Essa história do medicamento é importante também, viu, Flamínio? O pessoal tem essa questão o Brasil tem muito isso, né? Da automedicação, né? Então o cara vai na farmácia, eu tô com tal coisa, e vai lá, o balconista vai e dá um remédio para ele e ele se automedica. Isso é um complicador, porque a gente tem alguns medicamentos, como por exemplo os corticoides, né? Os corticoides são medicamentos que aumentam a glicemia no sangue, né? Então, assim, ele pode te fazer desenvolver um diabetes, inclusive. E aí, quem tem diabetes, pior, porque daí não controla. Ele já está controlando, mas está tomando corticoide e ele acha que está controlado e não está. Então, é importante sempre consultar o seu médico. Tem algum problema? Acha que está com algum problema de saúde? Vai, faz o diagnóstico da doença, toma medicamento adequado, né? Isso é bastante importante. Então, essa prática aí da automedicação, tomar muito cuidado. Também é fator de risco para a gente desenvolver a diabetes. Praticar atividades físicas diárias, que a gente já falou, né? Manter um controle da glicemia adequado. Então, fazer os exames que a gente já comentou, né? Pelo menos uma vez ao ano aí, né? Pacientes que estão fora do peso, começar antes desse exame. Não, mas eu estou no peso como? 30, 35 anos, pode começar a ver como é que está colesterol, glicemia, não ficar muito numa loucura, mas já começar a fazer alguns exames.
Né? E seguir sempre corretamente as instruções e as orientações médicas. Né? Então, isso é bastante importante. Lembrando que toda vez que a gente vai fazer um exame ou um check-up, a gente tem que passar pelo médico. Né? Quem faz lá a solicitação do exame laboratório, por exemplo, é só o médico que tem essa capacidade. Sim. Então, quando ele passar no médico, ele conversar com o médico e seguir as orientações. Entendi. Porque um bom médico vai fazer o quê? Vai sentar com ele, vai conversar, você está aqui por qual motivo? Né? Ele vai passar lá quais são as queixas dele e o médico vai dar essa orientação. Então, é importante. E eu gosto sempre nos meus atendimentos, independente de qual é a queixa, sempre falar de dieta. Eu acho que é uma coisa que às vezes os colegas falham um pouco em deixar isso. Mas sempre ou perguntar, principalmente quando eu vejo aquele paciente que está em sobrepeso, um pouquinho acima do peso, ou já é obeso, eu sempre dou aquela cutucada e pergunto da dieta. Para ele ligar o alerta, sabe, Flamínio? Às vezes não é desinteresse da pessoa, às vezes é uma pessoa que, coitada, não está orientada, acha que está tudo certo, está fora do peso, não tem problema, né? Não, é só uma questão de estética, a minha roupa tem que ser maior do que do outro, né? Por falta de informação mesmo, às vezes, né, Flamínio? Eu acho que a gente... isso é importante, eu acho, o profissional da saúde sempre se colocar nessa função, né? Qual que é a função nossa como profissional de saúde? Prevenção, né? Exatamente. A gente tem que tentar sempre fazer com que ele não volte com a gente para medicar. Né? Então, quando ele passar com a gente não pode deixar esse cara escapar. Né? É uma janela de oportunidade que a gente chama na medicina. Ele está ali na nossa frente e a gente chegar e falar assim, pô, você fazer uma dieta melhor, está fazendo alguma atividade física? Começa, faz uma caminhada, fazer uma orientação. Eu acho que é importante, evita várias doenças e principalmente essas doenças crônicas que a gente tem visto aí, que é uma epidemia mundial hoje, né, Flamínio? Então, acho que é importante. A gente tem que sempre orientar o nosso paciente. E basicamente é isso. E às vezes a pessoa relaciona também, fica meio aquele negacionismo, que relaciona a dieta como um regime, né? Fazer dieta, fazer regime. Mas às vezes não tem nada a ver, né? A dieta são os alimentos certos. Sim. Para você, para cada um, né? Então, a gente fala assim no nosso meio médico que a gente chama de MEV, né? Que é uma sigla, né? MEV, que é mudança do estilo de vida. Sim. A gente hoje, se a gente quiser ter uma vida, né, envelhecer com saúde, né, com uma boa condição, a gente tem que tomar alguns cuidados. E eu costumo até brincar com os pacientes e comentar com eles e falo assim, quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente queira muito, geralmente a gente vai ter que abrir mão de outra. Não tem como, né? Então, por exemplo, não sei, hoje eu quero, eu quero trocar meu carro. Para isso eu vou ter que fazer o quê? Trabalhar mais? Vou. Trabalhar mais é bom, né? Se a gente for pensar, não, melhor estar na minha casa, com a minha família. Então ele está abrindo mão de alguma coisa. Então ele está abrindo mão de estar com a família, está no lazer, para trabalhar mais, para trocar o carro, ou para comprar uma casa. Então eu falo que para a gente ter saúde, a gente também tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então não tem jeito. Para tudo a gente tem que, né? Cede aqui para ter o outro lado. Então, para ter hoje, né? A gente, até os estudos demonstram aí, né? Aqueles povos nórdicos, né? Norte da Europa, tudo que vivem lá, são centenários, né? Com boas condições. O que eles fazem, basicamente? Não tem segredo. É alimentação e atividade física. Eles não vão para academia, mas os caras moram numas montanhas, né? E o cara com 90 anos, ele desce todo dia lá embaixo, vai na colheita dele lá de uva, alguma coisa. Ele desce na lavoura, ele volta a pé. Isso é uma prática. Ele não está parado, ele não está sentado, né? E ele come comida saudável. É isso. Ele não vai no mercado comprar porcaria. Ele come geralmente o que ele planta, né? O que ele produz, o que ele cria, né? O animal. Então, assim, é isso. O segredo pra gente não deixa de comer o porquinho dele. Não deixa. Ele come o porquinho dele, mas dentro das limitações. Ele não come só o porco, né? Mas ele come muito legumes e verduras, né? Então, ele, na verdade, ele tem uma dieta mais adequada. E a gente, hoje, nesse mundo aí moderno e louco, né? Da gente não ter tempo de nada, a gente cada vez mais está aumentando esse hábito e esse consumo de comer coisa processada, coisa pronta, né, Flamínio? Isso daí faz muito mal à saúde. Então é importante que as pessoas tenham isso na mente, né? Que se quiserem viver bem com saúde, né, envelhecer com saúde, tem que abrir mão dessas coisas. Não tem jeito. Então, eu posso comer um churrasco de vez em quando? Pode comer seu churrasco de vez em quando. Mas assim, durante a maior parte do seu tempo, né, do seu dia a dia, a comida é saudável, né? Então, um prato que a gente fala que pelo menos metade do prato tem que ser rico em legumes e verduras, né? A outra parte do prato a gente divide uma porçãozinha pequena da proteína e do carboidrato, que pode ser o arroz ou pode ser a massa. Lembrando que para os diabéticos, sempre pensar numa massa mais integral, né, num arroz integral, não ficar com o arroz branco nem com uma massa normal.
tirar o pão, né? Esse hábito que a gente tem de consumir muito pão, né? O pãozinho francês principalmente, e aí trocar por um pão integral, uma fatia, sempre com ponderação. Não é que ele não vai poder comer mais nada, mas ele tem que ter uma noção, né? Qual que é o produto que é mais rico em açúcar, qual que tem menos, qual que eu posso comer com um pouquinho mais de liberdade, qual que eu posso comer, mas eu tenho que ter uma parcimônia ali na hora de comer. Basicamente isso dá para fazer, entendeu, Flamínio? É que às vezes falta isso mesmo, é aquilo que você falou. Aí o cara se encosta e acha, não, tá tudo certo, eu não tô sentindo nada. O problema da diabetes e da hipertensão é exatamente isso. Pode ser que ele não esteja sentindo nada e a pressão dele está lá em cima, a glicemia dele está lá em cima e está só destruindo, né, tudo que tem dentro dele, e a hora que acusar isso, que ele sentir na verdade, muitas vezes ele não pode mais corrigir. Né? Que nem um infarto mesmo. Né? Que às vezes o cara está com a pressão lá em cima e não tem sintoma, principalmente paciente jovem. Né? O paciente jovem faz muito isso, faz picos pressóricos, mantém pressão lá em cima e não tem nenhum tipo de sintoma. A sintomatologia dele é zero, não sente nada. Aí o cara infarta ali na esquina com 40 anos e não dá tempo, 5 minutos ele não chega no hospital, ele já chega morto. Exatamente por isso. Então, inclusive eles falam, né, que o infarto nos mais jovens são piores, né? Porque o mais velho... É sempre pior porque ele tem sintoma. O mais velho tem sintoma. Então ele vai ter dor no peito, dá tempo dele chegar no pronto-socorro, faz o eletro, tem o diagnóstico, trata e aí o cara sai desse infarto. O jovem, às vezes, quando ele infarta, acontece isso. Ele infarta, ele não tem sintoma, e a hora que dá o sintoma, ele dá e cai, e pronto. Se alguém botar no carro, não dá tempo em 5 minutos de chegar no hospital. Entendi. Muito bem, tá aí as informações, as dicas também. Doutor, tem mais alguma situação aí que o senhor gostaria de frisar? Que acho que a gente falou bastante. Acho que a gente comentou assim, o que eu queria trazer um compilado de informações, né, Flamínio, para tirar algumas dúvidas, mas as coisas que a gente acha que é mais importante, né? Eu acho que aqui no meio tem muita coisa que às vezes é mais técnica, né? Daí a gente vem com uma linguagem mais técnica que acaba que o ouvinte não vai entender. Eu acho que assim, é tocar nesses pontos que são os pontos principais, né? A gente explicar, lógico, é a nossa função como médico tá aqui, explicar um pouquinho do que é a doença, o que ela faz, o que ela não faz, mas eu acho que assim, o que fica de mais importante é sempre isso, Flamínio, é a dica, né? Por que eu tô aqui, né? Eu tô aqui para esse cara que tá me ouvindo, se ele é diabético, se ele não é, se ele tem um pai e mãe diabético, para ele ligar a anteninha, né? Ligar um alerta, será que eu tô fazendo direito? Será que eu fiz o meu exame? Será que ele tá normal? Ele não tá normal, mas eu não tô tomando nada. Será que eu tenho que procurar um médico? Eu acho que é essa a minha função aqui, é dar um toque aí de um alerta, de um sintoma que o cara possa estar sentindo e não foi buscar uma ajuda médica ainda. Eu acho que essa é a principal mensagem que quando eu venho aqui, eu quero deixar. E não muito de ficar explicando muito que é a doença, apesar da gente acabar fazendo isso, né? Sim, né? Que é uma coisa nossa, não tem jeito. É na curiosidade, tem que saber mas eu acho que o mais importante é isso. É ficar a dica, falar para a população ficar atenta, né? E cuidar da saúde, né? Exatamente. É importante cuidar da saúde. Que a diabetes é mais um problema seríssimo. Mais um problema né? sério. Mais um problema sério. Muito bem. Doutor Valdenor, obrigado aí pela... estar aqui nesta noite, né? Noite, podia estar lá com a família, mas um tempinho não tem problema. Não, a gente sempre tem um tempinho para estar com os amigos. Eu falo que você já virou um amigo já, né, então Flamínio? Tá bom, então a bom gente demais. tira um tempinho para estar com os amigos também. Só lembrando que o Dr. Valdenor também, ele está ali, algumas dúvidas, qualquer coisa, ele está ali na clínica AME, Assistência Médica Especializada, que fica ali na rua... Juliana von Zuben de Gelo. Número 76. 76. Isso. É bem em frente o Franco Montoro. O colégio. O colégio Franco Montoro. É facinho ali de chegar. Ali tem várias especialidades. Se precisar bater um papo ou fazer qualquer consulta, você tem toda a assistência ali. Isso aí. Posso dar o telefone? Pode, sim. O nosso telefone lá WhatsApp, né? Isso, é o telefone e o WhatsApp, sim. Os dois. O telefone é o 998800050. Bem facinho, né? 998800050. Pode ligar lá pra gente, vai lá bater um papo, vai tirar suas dúvidas. Se precisar de um auxílio médico também, a gente tá lá para isso. Não precisa ser só diabetes não, viu? Tem várias especialidades lá. Maravilha. Lembrando que esse bate-papo, gente, vai estar lá no YouTube, depois que a gente editar, né, no canal da Capela FM. Digita lá Rádio Capela FM no YouTube e você vai ter lá esse bate-papo aqui que a gente gravou neste dia 10 de maio. Valeu, Doctor. Obrigado, Flaminho. Um abraço. Boa noite aí para todos os ouvintes. Maravilha. A gente continua aqui, daqui a pouquinho a gente volta.